Oi, como estamos? Bom, para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas dúvidas, né, que já apareceram em solicitações anteriores. Então, a gente vai entender um pouquinho o porquê que existe a mudança de paladar após a cirurgia bariátrica. Então, o que acontece é que com o ganho de peso, a gente ganha também essa gordura corporal no corpo inteiro. Então, onde é que fica localizada a gordura corporal? No tecido da pele. Então, tem o tecido adiposo e esse tecido adiposo fica na terceira camadinha da nossa pele, que fica lá embaixo, né? Tem a epiderme, tem a derme e tem a hipoderme. Então, a hipoderme é onde fica localizada essa gordura corporal, né? Quando essa gordura é de uma forma periférica. E essa condição, ela está em todo o nosso corpo. Então, quando a gente fala também da questão do fonoaudiólogo estar inserido em cirurgia bariátrica, a gente vai também entender que a nossa língua engorda. E também, com o emagrecimento, a nossa língua emagrece. Então, na hora que a gente vai perceber todo o trabalho que é organizado com a mastigação desse paciente, ele começa a perceber que muito dos sabores modificam. Então, é muito comum na clínica a gente perceber que pacientes em pré-operatório, como aconteceu uma vez, eu estava na recepção e eu recebi uma paciente e tinha uma outra, essa paciente já estava feita a cirurgia há uns 3 meses e tinha uma outra paciente sentada que estava em pré-operatório. Então, essa paciente de 3 meses, ela me disse: doutora, como a ricota é um queijo gostoso. A paciente que estava sentada em pré-operatório, ela disse: peraí, eu tenho que falar que ricota não tem gosto de nada. Nesse momento, eu não precisei dizer nada, porque foi a sensação da paciente que já tinha 3 meses de cirurgia, explicando para ela em pré-operatório como que o paladar modificou. Então, ela percebia que em obesidade, né, na situação de obesidade, ela não conseguia realmente sentir o sabor de uma ricota, de um queijo ricota. E quando ela fez a cirurgia bariátrica, ela percebeu que aquele queijo tinha um sabor muito agradável para o paladar dela. Então, é muito comum a gente perceber com os pacientes desses dizendo que não gostavam de certas coisas, que eram repugnantes, como por exemplo o leite desnatado, o sabor do leite desnatado antes da cirurgia, que ninguém pensa em tomar porque acha o sabor assim meio purgante. E quando passa pela cirurgia bariátrica, que tem aquele primeiro mês que é regido pelos líquidos, então é inserido o leite e o leite de forma desnatada, né? Então o que acontece? O paciente saboreia aquele alimento já com o emagrecimento expressivo do primeiro mês de uma forma totalmente diferente. Então eles entendem realmente a quantidade de sabores que agora eles conseguem perceber diante desse emagrecimento de todas essas estruturas. Então também é comum a gente ouvir das pessoas dizendo que antes da cirurgia essa pessoa tinha apneia do sono. E o que é a apneia do sono? É aquele momento em que você tenta dormir e no sono você perde um pouco dessa respiração, você acaba parando de respirar, né? Então, pelo nome, apneia é a falta desse ar. Então, o paciente entra no ronco, onde o paciente, ao dormir, ele tem quebras, né? Ele tem pausas de respiração e quando ele tem a apneia, ele acaba roncando, porque aí é uma forma do corpo sugar um pouco mais de ar para que seja restabelecido a nutrição, vamos dizer assim, dos elementos do ar que ele respira, do oxigênio dele. Então,
Antes da cirurgia, ele acaba tendo apneias, né? A apneia do sono com maior frequência. Logo após a cirurgia, ele acaba também diminuindo bastante esse ronco, tá? Então, o que a gente percebe são essas mudanças. Então, para o movimento da alimentação, o que a gente percebe? É que muitos dos sabores são modificados. Então, esse paciente que gostava muito de uma comida mais condimentada, de um chocolate mais adocicado, ele passa a perceber o doce das frutas. Ele passa a perceber que o chocolate meio amargo é muito mais saboroso agora para esse paladar dessa pessoa no emagrecimento do que aquele que antes preferia algo com muito mais condimento, com muito mais sabor, devido a essa camada de obesidade em língua que faz com que as papilas gustativas acabem não sendo tão funcionantes. Então, com o emagrecimento, a gente percebe que meio que perde também essa camada e o paciente vai sentindo mais sabor dos alimentos. Por isso que é tão importante, voltando à questão da nutrição. Por quê? Porque a nutrição vai oferecer alimentos saudáveis, e esses alimentos saudáveis, que ora eram sem sabores, agora, num paladar melhorado, o paciente percebe esses novos sabores, e é incrível o encantamento dessas pessoas, pelo menos uma grande parte da população atendida, né, de perceber que agora eles comem fruta de uma forma melhorada, eles comem salada crua e aderem realmente a esse prato mais diversificado com salada crua. Nesse assunto de hoje, eu queria deixar para vocês um desafio. Qual é o desafio? Eu queria que, para quem gosta de comer aquela carne vermelha com mais gordura, tá? Eu queria que vocês percebessem melhor, comendo o pedacinho de gordura que vocês gostam, tá? Percebessem melhor essa mastigação, triturar essa gordurinha até o final. E aí eu queria que vocês deixassem aqui a sensação que vocês tiveram. Se vocês gostaram realmente de ter mastigado bem esse pedacinho de gordura, mas prestem atenção, mastigar bem, certo? E aí vocês vão deixar aqui, né, uma resposta a esse desafio. Se foi agradável a sensação de mastigar essa gordurinha com uma mastigação eficiente, ou se não foi. Então deixemos aqui o desafio, e aí eu gostaria muito de ouvir ou ler com vocês as respostas e discutir um pouco sobre esse desafio. O que vocês acham? Fica a proposta para esse vídeo, tá bom?